texto que eu vou ler hoje para nós meditarmos um pouco é o texto de 2 Coríntios, capítulo 12, e nós vamos ler os versículos 9 e 10. Ontem, na hora que estávamos em oração, aí esses textos aqui vieram assim na minha mente, fiquei pensando neles, depois até escrevi um pouquinho sobre eles, e é isso aqui. 12:9, 2 Coríntios 12:9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Quando nós olhamos a vida do apóstolo Paulo, eu penso assim que, dentre os apóstolos, ninguém fez o trabalho que ele fez, ninguém fez a obra que ele fez. Vários apóstolos, eles têm muito destaque. Alguns somem, né? Nós não ouvimos falar deles. Mas alguns apóstolos têm destaque, mas Paulo é impressionante, né? Os judeus falam que a religião cristã é invenção de Paulo. Eles falam desse jeito. Eu já vi um rabino falando isso, né? Jesus não queria fazer nada disso. É claro que ele não era cristão, né? E a religião cristã é uma invenção do Paulo. De tanto que ele trabalhou, ele andou todo mundo conhecido praticamente, né? Ele saiu de Jerusalém e de Israel, daquela região lá, que é uma região, né? E foi até a Espanha. O sujeito trabalhou muito. E nesses trabalhos dele, ele sofreu muito também, né? Como ele mesmo declara. Paulo tinha uma maneira de agir, né? Que expunha ele a muitos riscos, muitos perigos, muitas dificuldades, né? Paulo, ele chegava numa cidade e o primeiro lugar que ele ia era na sinagoga. Ali na sinagoga, eles viam aquela figura ali, sem saber quem era, dava oportunidade para ele e ele pregava. Normalmente, o impacto da primeira pregação dele era muito forte e algumas pessoas ficavam maravilhadas, outras nem tanto, e normalmente eles convidavam ele para voltar. E na semana seguinte, quando ele voltava, normalmente o padrão era problema. Porque Paulo, ele era perseguido. Havia grupos de religiosos, né, que onde eles soubessem que Paulo estava, eles iam, né, os doutores, os escribas e outros religiosos, né, os fariseus, e eles perseguiam Paulo. Então Paulo pregava numa cidade, o povo ficava empolgado com aquela mensagem, e logo na semana seguinte já estavam lá os inimigos de Paulo para trazer confusão. E aí ele apanhava, foi apedrejado, ele foi fustigado com açoites, e ele, meu Deus, sofreu muito. E algumas pessoas, elas falam de Paulo, porque Paulo fala nesse texto aqui que nós lemos, né, que para ele não se ensoberbecer, foi dado a ele um espinho na carne, né? Algumas pessoas, elas falam que que Paulo tinha uma doença nos olhos, não sei o que. Eu particularmente, acredito que o espinho na carne de Paulo era essa situação, porque Paulo, ele tinha muito desejo, um desejo muito grande, que o povo judeu se convertesse. E ele então fazia questão de pregar para o povo judeu, e ele tinha muito, e ele fala nas cartas dele, né, que o grande desejo dele era que o povo dele convertesse, aceitasse Jesus. Mas por incrível que pareça, né, Paulo não foi enviado aos judeus, ele foi enviado aos gentios. Então aí tem algumas coisas interessantes, né? Quando o Ananias vai lá e ora por Paulo, o Senhor já fala para ele que ele vai ser enviado para os gentios, ele não é enviado para os judeus. E aí tem uma coisa interessante, né? Todas as vezes que Paulo que foi enviado para os gentios,
se propõe a pregar para os judeus dá errado. É uma coisa impressionante quando você vai ler no livro de Atos, com um pouco de atenção. Paulo, ele vai aos gentios e o fogo pega e as pessoas convertem e elas recebem a mensagem com alegria e aquela região é transformada. Paulo vai pregar aos judeus, ele apanha. É uma coisa impressionante, porque esse é um padrão, né? É interessante que muitas vezes Deus tem um chamado para a nossa vida, né? Deus tem um propósito para a nossa vida. E quando você está naquele propósito, quando você está naquele chamado, você prospera. Mas muitas vezes o coração da gente fica dividido, a gente fica desejando outras coisas, né? E aí quando a gente vai para aquelas outras coisas que não são o nosso propósito, o nosso chamado, fracassamos. Muitos ministérios fracassam por causa disso. Porque a pessoa foi chamada para uma coisa e ela vai fazer outra. Não é? Então, quanto mais cedo a gente tem esse discernimento, melhor para a gente, né? É igual aconteceu com a nossa irmã Liliane, né? Ela foi bater lá no CFO e estava lá sofrendo, estava triste, estava sofrendo, né? PM, fazendo... Você chegou a se formar tenente? Não, também não. Então, estava lá na academia como cadete do CFO, o sonho de todo mundo, deve ter concorrido aí 500 por uma, né? Um concurso dificílimo, todo mundo olhando e ela sofrendo. Agora nós acabamos de ouvi-la orando, cheia de alegria, porque vê o Senhor fazer milagres todos os dias, porque está no chamado. Quando você está no seu chamado, quando você está no seu propósito, o apóstolo Paulo fala assim, escrevendo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 20. Cada um permaneça no propósito em que foi chamado. Então, quando você sai do propósito, que você pode ser uma coisa mais maravilhosa, mas você aparentemente, mas não é para você, aí você vai, o que vai acontecer com você? Você vai sofrer. Então, isso acontecia com Paulo. E aqui Paulo, então, ele faz uma oração a Deus. Não uma oração somente, né? Ele fala que orou 3 vezes ao Senhor. A gente não sabe se essas 3 vezes aqui são 3 vezes literais, ou se ele repetiu essa oração para o Senhor, né? Vamos entender que são 3 vezes literais que o Paulo falou com o Senhor em oração. Deus, tira esse espinho da minha carne, tira esse espinho da minha carne, me dá livramento disso. E o Senhor respondeu para ele, não. Alguém já disse que Deus responde de 3 maneiras, né? Deus responde sim, e é uma maravilha quando Deus responde sim, né? Ter uma oração respondida por Deus é uma coisa muito boa, muito agradável, né? E às vezes Deus fala espera. Tem hora que Deus fala espera. Algumas pessoas na Bíblia, Abraão esperou mais de 20 anos para uma promessa que Deus, não foi nem a oração que ele fez, foi Deus que falou que ia dar, ia abençoar. E ele esperou mais de 20 anos. José teve um sonho, uma revelação de Deus, e ele esperou 13 anos, preso pelo cumprimento daquela revelação de Deus. E tem momentos também que Deus diz não. Quando Deus diz não, normalmente nós sofremos bastante quando Deus diz não. Muitas vezes há uma sensação de perda, não é? Eu queria tanto isso. Aí você sente aquela perda, você sente a perda, ela gera uma dor, né? Às vezes não é nem perda, porque o Senhor não tinha te dado, mas você achava que você merecia aquilo, né? E dentro desse contexto que nós estamos vivendo aqui, esse contexto político, tem uma multidão de gente vivendo assim, vivendo a dor da perda daquilo que Deus nem deu. Aí a gente sofre quando Deus diz não, né? Quando Deus diz, nós cantamos aqui agora, né? Se Deus fizer, por isso que eu escolhi essa música. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se Deus disser sim, Ele é Deus. Se Deus disser espera, Ele é Deus. Mas tem hora que Deus diz não. Ele continua sendo Deus quando Ele diz não.
aqui Paulo experimenta, é muito interessante esse ensino, né? Paulo sofre, sente dores, e ele pede, Paulo, grande Paulo, fazia milagre, o lenço dele era levado, colocado sobre os doentes, e os doentes eram curados. Não era nem toque de mão, né? Toque do objeto que teve contato com ele. Então, uma coisa impressionante, o poder de Deus na vida de Paulo, a intimidade que ele tem com... Ele viu coisas que nenhum homem viu, talvez só João. Eu fui elevado ao terceiro céu, vi coisas que não é lícito dizer. Então é muita intimidade com Deus. E nessa muita intimidade com Deus, né? Nesse relacionamento de pai e filho, Paulo fala, Abba, me livra dessa dor. O Senhor fala, a minha graça te basta. O Senhor é elegante, né? Se fosse comigo, eu ia falar assim, não, vou te dar isso não. Pode, quer estar seu facho? O Senhor é elegante, né? O Senhor fala assim, Paulo, ele é amor, né? Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa é uma palavra maravilhosa. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu penso que nós temos 4 anos para nos aperfeiçoar como cristãos, como servos de Deus, como homens e mulheres que creem no Senhor, que confiam no Senhor, porque a nossa felicidade, a nossa paz, como eu estava orando ontem à noite, a nossa paz não depende do Bolsonaro, a nossa paz não depende do Lula, a nossa paz não depende de dinheiro, a nossa paz não depende de picanha e de cerveja, a nossa paz não depende de nada disso. Nossa paz é uma pessoa, e o nome dessa pessoa é Jesus. Isaías diz que ele é o príncipe da paz. E tem horas, por mais que Deus seja amor, e por mais que nós não compreendamos, e por mais que nós nos humilhemos diante dele, o Senhor vai dizer, não, a minha graça te basta. E quando Paulo ouve essa resposta, ele não faz birra, não. Ele não esperneia, não faz birra, não briga. Ele fala assim, eu falo que Paulo, ele modula, né? Ele muda a maneira dele de pensar na mesma hora, a mente dele muda na mesma hora. O Senhor fala não, e ele diz, de boa vontade, não tem má vontade nele como não no Senhor não, né? Ele diz, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias. Tenho visto algumas pessoas orar assim, mas eles estão zombando de nós. Tenha prazer nisso, tenha prazer nas injúrias, tenha prazer, né, nas angústias, por amor de Cristo, porque nós, quando somos fracos, aí é que somos fortes. Louvado seja Deus por tudo isso, né? Possamos dar graças a Deus. Senhor, obrigado. Obrigado pela vontade do Senhor, que é sempre boa, sempre perfeita, sempre agradável. Nós louvamos o Seu nome. Se o Senhor nos disser sim, nós louvamos o Seu nome. Se o Senhor nos disser espera, nós confiaremos e bendiremos o Seu nome. Se o Senhor disser não, nós também vamos louvar e bendizer o Seu nome, porque o Senhor é bom e faz o bem. Obrigado, Deus, por tudo. Obrigado por Sua palavra, que é consolo, que é remédio para o nosso coração. Nós te bendizemos, agradecidos, orando em nome do Teu Filho.